Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 12. O nosso tema é o milagre que salvou o carcereiro. Deus fez o milagre para salvar Paulo e Silas da prisão. Eles não foram embora. E aí, quem foi salvo foi o carcereiro. Mas aqui, no nosso texto do dia que está em Atos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ou seja, a bênção e o milagre não era apenas para o carcereiro, mas sim para toda a sua família. Na nossa síntese, da conduta de Paulo e Silas e do que havia acontecido no cárcere, o carcereiro foi salvo com toda a sua casa. Ou seja, ele creu, Deus fez um milagre, ele creu na palavra. É claro que Paulo e Silas pregaram para ele, porque Paulo e Silas não foram embora. E aí, meus irmãos, nós vemos que aconteceu um milagre, que aquele homem seria morto, aquele carcereiro seria morto se ele não desse conta dos prisioneiros. Aqui no nosso texto bíblico que está em Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao 28, diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro um jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Irmãos, certa feita, como nós estamos vendo aqui, Paulo e Silas estavam pregando na cidade, e uma jovem adivinhando, dizendo que eles servos do Altíssimo e aquela coisa, e adivinhava as pessoas. E aí Paulo repreendeu o demônio daquela jovem e ela foi curada, só que os seus senhores viram que tinha perdido o seu lucro. O que aconteceu? Vamos prender esses homens que estão trazendo confusão para a cidade. Ninguém estava preocupado com a menina, ninguém estava preocupado com o bem-estar da menina, mas sim no lucro que ela trazia. E aí nós vemos que aquele Paulo e Silas foram presos ali. Aqui no versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmãos, foram presos, estavam numa dificuldade, mas à meia-noite estavam felizes, cantando, adorando, glorificando a Deus em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Veja a fé desses homens. Em meio à dificuldade, eles estavam adorando a Deus. E aí, meus irmãos, nós vemos aqui o que aconteceu, versículo de número 27, versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Ou seja, todas as portas da cadeia foram abertas, todas as portas das cadeias, no caso das prisões ali, foram abertas. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Ou seja, nós vemos que, mediante aquela situação, um milagre aconteceu, porque os homens não fugiram, continuaram ali naquele lugar. Presos, continuando presos. E nós vemos que quando ele quis se matar, Paulo e Silas clamaram: não faça isso, que nós aqui estamos. Tópico de número 1, a nossa introdução. A fim de demonstrar o avanço que o evangelho estava tendo em várias cidades, Lucas relata a segunda viagem missionária de Paulo. Desta vez o apóstolo viaja na companhia de Silas. Eles foram até uma cidade da Macedônia chamada Filipos, onde aconteceram muitas conversões e prisões desses dois pregadores do evangelho. Cada história do livro de Atos possui características singulares, e nesta veremos que uma vez a ação sobrenatural de Deus. Então, aqui, claro, nós vamos ver Paulo escrevendo uma carta à igreja de Filipos. A igreja de Filipos foi a igreja que mais contribuiu com o ministério de Paulo financeiramente, mas aqui eles estavam ainda evangelizando aquela cidade. No tópico de número 1, o começo da missão na Europa, mudança de planos. Paulo e Silas tentaram ir para a Ásia, mas os planos de Deus para eles eram outros. A Bíblia diz que os caminhos e pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Portanto, impedidos pelo Espírito Santo de seguir para aquela região, foram a Troade, e nessa colônia portuária romana, Paulo teve uma visão. Ou seja, Paulo teve uma visão dizendo: olha, passa aqui para cá para nos ajudar. E aí eles foram para a Europa. E aí começaram a pregar nas cidades aqui, que são uma da Ásia Menor, que no caso é a Turquia ali, algumas cidades, e começaram a pregar o Evangelho. O apóstolo conclui que Deus o estava chamando para esta região. Então partiram e foram até Filipos, na Macedônia.
como é bom ser sensível ao Espírito Santo de Deus e seguir as suas orientações. Então, meus irmãos, nós vemos que é muito importante isso. Paulo fez planos para a sua viagem, Paulo fez planos para a cidade que ele deveria ir. Só que Deus, o Senhor Jesus, mudou estes planos. Falou, não, você não vai para cá, você vai para cá. É para cá que eu quero que você vá. E é tão difícil, às vezes, a gente mudar nossos planos, que a gente já criou expectativa, aquela coisa. Mas quando o homem é servo de Deus, assim como nós vemos Paulo, ele ouve, ele muda os planos, repentinamente, não há problema, e faz aquilo que Deus manda fazer. A conversão de Lídia. A missão do continente europeu teve início com Paulo e Silas na cidade de Filipos, primeira colônia da Macedônia. No sábado, Paulo e Silas foram para a beira de um rio, onde eles acreditavam que poderiam orar, ao encontrar algumas mulheres, dentre elas estava Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Paulo pregou a mensagem para Lídia, Lídia se converteu ao Evangelho, Lídia se converteu a Cristo. Nós vemos que lá na frente até uma congregação foi estabelecida na casa de Lídia. Lídia também contribuiu muito com o ministério de Paulo, era uma mulher que tinha boas condições financeiras. E nós vemos que o Evangelho começa assim, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, não é o Evangelho da prosperidade, mas sim o Evangelho genuíno. Uma jovem liberta. Tendo Paulo e Silas e Silas voltando ao local de oração, saiu ao encontro deles uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação. As adivinhações dessa jovem proporcionavam um grande lucro aos seus patrões, né? Por vários dias a jovem seguiu os missionários dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho de salvação são servos do Deus Altíssimo. Ele estava falando a verdade. Olha, esses homens são servos de Deus, para ver se, às vezes, meus irmãos, só fazendo aqui uma meditação aqui, que às vezes parece que Deus está nos incentivando na boca dos outros, mas não, às vezes é o diabo mesmo que fala através da boca, às vezes até dos crentes, para poder nós nos orgulharmos de nós mesmos, nos sentirmos altivos, nos sentirmos melhores. Não, mas aqui Paulo, ele interpretou acerca daquela moça, daquela jovem. O que aconteceu? Ele expulsou o demônio e aí acabou. Não tinha mais lucro para os seus, porque ele nem conhecia. Ele podia falar, realmente, olha que bênção essa moça, né? Olha, que graças a Deus ela está testificando que nós somos homens de Deus. Ela está se testificando que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Só que não era nada disso. Era o inimigo falando através da boca daquela moça para que talvez Paulo e Silas viessem perder o foco. Aqui no tópico 2, Paulo e Silas na prisão, sofrendo por Cristo. Nem sempre fazer a coisa certa traz as consequências que esperamos. Às vezes a gente espera fazer a coisa certa, achando que vai ser aclamado. Nossa, as pessoas vão receber o Evangelho, vão adorar a Deus, vão querer Jesus, vão se dobrar, vão se converter. Às vezes não é nada disso, irmãos. Eles repreenderam o demônio daquela jovem. E o que aconteceu? Fizeram o bem, só que o que aconteceu? Foram presos. Então, nem sempre, às vezes, as coisas acontecem da forma que nós gostaríamos. Então, Paulo e Silas foram presos por estar fazendo o bem, por estar pregando o Evangelho e mais, por libertar uma jovem de um espírito demoníaco. Parte 2, alegrando-se em Cristo, mesmo em meio à tribulação. Embora presos, sofrendo por Cristo, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. Infelizmente, irmãos, às vezes a gente fica assim, né, porque no caso, tribulação é difícil, né? Passar por dificuldade, passar por situações é difícil. Mas às vezes a gente olha e vê que os grandes homens de Deus, os grandes homens da Bíblia que nós vemos, que realmente fizeram história, que a Bíblia nos registra. Claro, tem muitos outros livros, como Heróis da Fé, Os Mártires do Coliseu, O Espelho dos Mártires, muitos homens que nos inspiram. Mas, biblicamente falando, quando nós vemos as pessoas sofrendo, homens de Deus sofrendo, nós vemos que quando é pela vontade de Deus, pela instrução do Espírito Santo, pela vontade do Senhor, nós vemos o quê? Que existe o consolo e o conforto do Espírito Santo. Nós vemos esses homens, eles sofrem, padecem dificuldades, porém, eles estão sendo consolados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença. E aqui eles estavam alegres por estarem fazendo a vontade de Deus, por estarem fazendo a vontade do Senhor, por estarem pregando a palavra de Deus e através deles
vidas estavam sendo consoladas e estavam sofrendo, porque naquela época os crentes mesmo fervorosos e mesmo fiéis a Deus, eles se sentiam alegres e contentes quando eram perseguidos pelos inimigos. Parte 3, experimentando o sobrenatural de Cristo. É maravilhoso saber que quando as circunstâncias não são desfavoráveis e estão além de nossa capacidade de vencê-las, Deus estende a sua mão de uma forma especial. Quanto mais nós passamos por dificuldades, quanto mais as tribulações vêm, quanto mais é pesado às vezes a carga num certo momento da nossa vida, mais nós somos consolados pelo Espírito Santo de Deus. Parece que quanto mais a dificuldade vem, quanto mais as situações permanecem mesmo na nossa vida, mais nós somos consolados pelo Senhor. E aqui não foi diferente com Paulo e Silas. Poderiam estar no cárcere reclamando, onde já se viu, nós estamos aqui pregando o evangelho, e agora a gente está passando por tribulação, estamos presos, Deus nos usou e nós libertamos uma jovem do espírito demoníaco, e esses homens não entendem nada, onde já se viu, Senhor, o Senhor tem que converter esse povo, onde já se viu, e nós temos que sofrer, não fizeram nada disso, agradeceram por estarem passando pela dificuldade por amor a Cristo. Tópico 3, uma conversão inusitada a caminho da morte. Com o terremoto, o carcereiro responsável acordou e, vendo que as portas estavam abertas, tirou a espada para se matar, pois pensava que todos os prisioneiros tinham fugido. Irmãos, aqui nós vamos ver uma questão muito importante. Por quê? Porque esse homem aqui, ele era responsável por aquele cárcere, ele era responsável por aquela prisão. E qualquer que acontecesse por aquela prisão, qualquer coisa, quem era? Ele era o responsável. Este homem era responsável por qualquer coisa que acontecesse na prisão. E o que acontece? Ele estava ali, claro, provavelmente descansando, não percebeu o que estava acontecendo. Paulo e Silas estavam adorando, os outros presos estavam ouvindo e todos viram o milagre. Irmãos, 2 milagres. Uma que todas as cadeias se abriram e outra que nenhum preso fugiu. Nenhum preso fugiu para que Deus pudesse alcançar uma alma, e a alma era o carcereiro. Claro, com certeza alguns prisioneiros, com certeza, provavelmente entregaram sua vida para Cristo, mas o registro bíblico que nós temos é que o carcereiro, ele se entregou, e aí nós vamos ver que se creres no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo, e aí a salvação se estende por toda a família. Um encontro com a vida. O livro de Atos é um livro de milagres. Na lição de hoje, vemos que um terremoto abriu a porta do cárcere. Irmãos, foi algo assim sobrenatural mesmo. Abriu a porta, abriram as portas. Não está dizendo que foi um terremoto que derrubou toda a prisão. Não, só abriu as portas. O terremoto foi suficiente para abrir apenas as portas. A gente não está dizendo que, a Bíblia não está falando que caíram as paredes do cárcere, nada disso. Abriram as portas. Então nós vemos aqui que Deus fez com que acontecesse o terremoto suficiente para abrir as portas. E aqui na parte 3, uma família salva. E aí nós vemos isso que é um milagre grandioso. O milagre grandioso é uma família toda ser salva. Porque às vezes as pessoas vêm contar a bênção e dizem, eu recebi um carro, uma casa, mas nunca disse, olha, eu agradeço porque o Espírito Santo de Deus me alcançou, o Senhor Jesus me viu e me salvou, me salvou a minha vida, e esse amor e essa salvação se estendeu pela minha família. Dificilmente a gente vê um testemunho desse. E aqui nós vemos que isso aconteceu através da vida do carcereiro, toda a sua família foi salva, toda a sua família foi resgatada do pecado. E a nossa conclusão esse relato do livro de Atos nos mostra que o ministério de Paulo foi marcado pela pregação do evangelho e muitos milagres. Sua missão era levar o evangelho aos gentios e desta feita a Macedônia, dando início à evangelização da Europa. Paulo enfrentou muitos desafios como a rejeição, açoites, prisões, mas ele esteve ao seu lado e fortaleceu. Que o exemplo de Paulo nos inspire a levar a mensagem da salvação. O que tem que nos inspirar? Mesmo nas dificuldades, mesmo nas situações, mesmo nas adversidades, mesmo as pessoas fazendo caras e bocas, mesmo as pessoas, às vezes você vai entregar um folheto, vira a cara, pega o folheto e joga no chão, não importa, nós temos que levar
o evangelho. Não importa quem, não importa onde, não importa como. O importante é nós falarmos do amor de Deus. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante, não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.